Estimados e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este espaço de luz e conexão divina. É com o coração transbordando de alegria que me uno a vocês hoje para compartilharmos uma mensagem poderosa, uma verdade espiritual que ecoa através dos tempos e que, tenho certeza, tocará profundamente a alma de cada um. Uma mensagem que nos chega sob a guarda e inspiração do glorioso Arcanjo Miguel, o príncipe da milícia celeste. Vocês já se sentiram chamados para algo maior? Uma inquietação na alma, um desejo ardente por propósito, por uma conexão mais profunda com o divino? Saibam que não estão sozinhos. A fé e a religiosidade desempenham papéis significativos na vida das pessoas ao redor do mundo. Estudos indicam que aproximadamente 84% da população global se identifica com alguma religião. Dentre essas, o cristianismo é a mais prevalente, com cerca de 2,2 bilhões de adeptos, representando 32% da população mundial. O islamismo segue com 1,6 bilhão de seguidores, 23%. O hinduísmo com 1 bilhão, 15%. E o budismo com 500 milhões, 7%. Esses números gigantescos nos mostram uma busca inerente da humanidade pelo sagrado, pelo transcendente. Mas, em meio a tantos que buscam, a tantos que ouvem um chamado sutil em seus corações, por que será que a jornada de transformação profunda parece ser trilhada por um número menor? Hoje, mergulharemos no significado da antiga e profunda revelação. Muitos são os chamados, mas poucos são escolhidos. E faremos isso sob a poderosa intercessão do Arcanjo Miguel, aquele que nos defende nos combates espirituais e nos guia rumo à vontade de Deus. Preparem seus corações, pois o que será compartilhado aqui tem o potencial de iluminar seus caminhos, fortalecer sua fé e talvez, apenas talvez, despertar em vocês a coragem para atenderem ao chamado divino que lhes trará a verdadeira prosperidade espiritual, abundância de graças e as mais ricas bênçãos celestiais. Será que você está pronto para descobrir se faz parte desses escolhidos? E como o Arcanjo Miguel pode te guiar nessa jornada? Fiquem conosco. Meus amados irmãos, para entendermos a profundidade da afirmação, muitos são os chamados, mas poucos são escolhidos, precisamos primeiro abrir nosso coração para a beleza e a universalidade do chamado em si. O que significa ser chamado? No contexto espiritual, pensem nisso como um convite divino, um sussurro amoroso de Deus que ecoa no âmago do nosso ser. Não é um grito estrondoso para alguns poucos privilegiados, mas uma melodia suave e persistente que ressoa para toda a humanidade. Esse chamado se manifesta de inúmeras formas, adaptando-se à linguagem única de cada alma. Pode surgir como uma intuição inexplicável que nos direciona para um novo caminho, um sentimento de que há algo mais na vida do que as preocupações cotidianas. Pode ser um anseio profundo por paz, por significado, por uma conexão autêntica com o Criador. Às vezes manifesta-se através de um livro que cai em nossas mãos no momento certo, uma palavra amiga que acende uma luz em nossa escuridão, ou até mesmo em meio a uma provação, onde no silêncio da dor a alma se abre para escutar o que antes não conseguia. A natureza desse chamado é intrinsecamente divina, pois parte do próprio Deus que, em sua infinita misericórdia, deseja atrair todos os seus filhos para perto de si, para a plenitude da vida. E nessa jornada de percepção, não estamos desamparados. Contamos com a assistência constante de guias espirituais, anjos e arcanjos, que trabalham incansavelmente para nos ajudar a sintonizar com essa frequência divina. Entre eles, destaca-se a figura luminosa e protetora do Arcanjo Miguel. Ele, com sua espada de luz, não apenas nos defende das trevas que tentam nos ensurdecer para o chamado, mas também nos inspira coragem e clareza para reconhecermos esses toques divinos em nosso dia a dia. Muitas vezes, o chamado é para uma transformação interior,
para abandonarmos velhos hábitos que nos aprisionam e abraçarmos virtudes que nos elevam. Outras vezes, é um chamado para servir, para estender a mão ao próximo, para sermos instrumentos de paz e amor no mundo. Independentemente da forma que assume, o chamado universal é uma prova do amor incessante de Deus, um convite para sairmos da superficialidade e mergulharmos nas águas profundas da verdadeira existência espiritual. Pergunte-se neste momento, de que formas sutis ou evidentes o divino tem tentado se comunicar com você? Quais anseios da sua alma podem ser o eco desse chamado universal? Meus queridos irmãos, ao falarmos sobre o chamado divino e a jornada para se tornar um escolhido, é impossível não voltarmos nosso olhar e nosso coração para a figura imponente e luminosa do Arcanjo Miguel. Quem é este ser celestial tão reverenciado e amado em diversas tradições espirituais? São Miguel Arcanjo, cujo nome significa quem como Deus, é o príncipe da milícia celestial, o guerreiro da luz que comanda os exércitos angélicos na batalha contra as forças da escuridão. Ele é o estandarte da justiça divina, o protetor dos fiéis e o guia seguro para aqueles que buscam trilhar o caminho da retidão. A missão do Arcanjo Miguel transcende a simples proteção contra perigos físicos. Sua atuação mais profunda se dá no campo espiritual, onde as verdadeiras batalhas pela nossa alma são travadas. É Ele quem nos fortalece quando a dúvida tenta minar nossa fé, quem nos defende quando o medo ameaça paralisar nossa resposta ao chamado. Pensem no Arcanjo Miguel como um farol poderoso em meio à tempestade, sua luz cortando as brumas da confusão e do engano, permitindo-nos ver com clareza o convite que Deus nos faz. Como a energia do Arcanjo Miguel nos ajuda a discernir e aceitar o chamado. Primeiramente, invocando sua presença, atraímos para perto de nós sua vibração de coragem e verdade. Muitas vezes, o chamado divino nos convida a sair da nossa zona de conforto, a enfrentar o desconhecido, e é natural que sintamos receio. São Miguel Arcanjo infunde em nossos corações a bravura necessária para dar o primeiro passo. Ele nos ajuda a silenciar as vozes interiores do ego, que sussurram dúvidas e inseguranças, e a amplificar a voz suave do Espírito, que nos confirma o caminho. Além disso, o Arcanjo da Luz Rubi-Dourada, como também é associado a energias de prosperidade e desbloqueio, atua removendo os obstáculos espirituais que podem estar impedindo nossa percepção. Larvas astrais, energias negativas, influências espirituais malévolas. Tudo isso pode criar uma espécie de ruído que nos impede de ouvir claramente o chamado. Com sua espada flamejante, São Miguel limpa nosso campo energético, desfazendo amarras e abrindo nossos canais de comunicação com o alto. A importância de invocar sua presença para clareza e coragem é fundamental. Não se trata de um ritual complexo, mas de uma abertura sincera de coração. Um simples pedido. Arcanjo Miguel, defendei-me no combate. Sede meu refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus manifeste o seu poder sobre ele. Instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, com o poder que Deus vos conferiu, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Ou simplesmente, São Miguel Arcanjo, guiai-me, protegei-me, dai-me clareza para entender e força para seguir o chamado de Deus em minha vida. Ao nos colocarmos sob sua proteção, permitimos que este guia celestial nos conduza através das encruzilhadas da vida, ajudando-nos a discernir entre os muitos caminhos que se apresentam, qual deles verdadeiramente nos levará à realização do propósito divino para nós. Ele não interfere em nosso livre-arbítrio, mas ilumina as opções, mostrando-nos as consequências espirituais de cada escolha. Você já sentiu a necessidade dessa clareza e coragem em algum momento decisivo de sua vida? Já experimentou invocar a presença do Arcanjo Miguel e sentir sua força ao seu lado? Amados irmãos e irmãs,
Agora que compreendemos a natureza do chamado e a assistência poderosa do arcanjo Miguel, podemos nos perguntar: por que a Escritura afirma que muitos são chamados? A resposta reside na incomensurável generosidade e na infinita misericórdia de Deus. Nosso Pai Celestial, em seu amor que não conhece limites, deseja que todos os seus filhos encontrem o caminho da verdade, da luz e da felicidade eterna. O chamado não é um privilégio para uma elite espiritual, mas uma expressão da sua graça abundante que se derrama sobre toda a criação. Deus chama a todos, independentemente de sua situação atual, de seus pecados passados ou de suas dúvidas presentes. Ele vê além das nossas falhas e enxerga o potencial divino que reside em cada um de nós. Pensem na parábola do semeador, narrada por Jesus. O semeador lança as sementes em todos os tipos de solo. Mateus 13, 3-9. Algumas caem à beira do caminho, outras em meio a pedras ou espinhos, e outras em terra boa. A semente, a palavra, o chamado, é oferecida a todos, sem distinção. A intenção divina é que todas as sementes germinem e deem fruto. Os chamados divinos, como já mencionamos, manifestam-se de formas incrivelmente diversas, adaptadas à individualidade de cada alma. Para alguns, pode ser um chamado para uma grande missão profética, como foi para Moisés diante da sarça ardente, ou para o apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Essas são histórias que nos inspiram pela sua grandiosidade. No entanto, é crucial entendermos que a maioria dos chamados se revela na simplicidade do cotidiano. Pode ser o chamado para ser um pai ou uma mãe mais presente e amoroso, dedicando-se à formação espiritual dos filhos. Pode ser o chamado para exercer sua profissão com ética e integridade, sendo um farol de honestidade em um mundo tantas vezes marcado pela corrupção. Pode ser um chamado para perdoar alguém que nos feriu profundamente, um ato que exige uma força e uma graça imensas. Pode ser o chamado para dedicar algumas horas do seu tempo a um trabalho voluntário, para ouvir um amigo em desespero, ou simplesmente para cultivar um sorriso genuíno e palavras de bondade por onde você passar. Todos esses são ecos do chamado divino, convidando-nos a santificar nossas vidas e o mundo ao nosso redor, através de pequenos e grandes gestos de amor. Lembrem-se de Zaqueu, o cobrador de impostos, Lucas 19, 1-10. Ele era visto como um pecador, marginalizado pela sociedade. No entanto, Jesus o chamou. Viu o desejo de mudança em seu coração, e essa atenção divina transformou sua vida completamente. Ou a mulher samaritana junto ao poço, João 4, 1-42, a quem Jesus revelou sua messianidade, transformando-a numa evangelizadora para seu povo. Essas histórias bíblicas nos mostram que o chamado de Deus não faz acepção de pessoas. Ele busca o coração que está aberto, ou ao menos, minimamente disposto a ouvir. A abundância da graça divina se manifesta nessa insistência amorosa de Deus, que não se cansa de nos chamar, de nos oferecer novas oportunidades de conversão e de crescimento. Ele nos chama através da beleza da natureza, da voz da nossa consciência, das palavras das Escrituras, dos sacramentos da Igreja, e sim, através da inspiração dos seus anjos e santos. Quantas vezes, em sua própria vida, você percebeu esses empurrõezinhos da graça, esses convites sutis para se aproximar mais de Deus ou para fazer o bem? Reflita sobre eles, pois são a prova viva de que você é, sem dúvida, um dos muitos que são constantemente chamados pelo amor infinito do Pai. Meus amados irmãos, se o chamado de Deus é tão universal e sua graça tão abundante, por quê? A segunda parte da afirmação, mas poucos são escolhidos, soa tão contundente e para alguns até desanimadora. É crucial compreendermos que ser escolhido não é um ato de favoritismo divino, como se Deus selecionasse alguns e rejeitasse outros arbitrariamente. Longe disso, a escolha, neste contexto, refere-se àqueles que,
usando seu livre arbítrio, respondem afirmativamente ao chamado, perseveram na jornada e se permitem ser moldados pela vontade divina. Então, quais são os desafios, os obstáculos que fazem com que tantos, mesmo sendo chamados, não cheguem a trilhar o caminho dos escolhidos? São muitos, e eles se manifestam tanto interna quanto externamente. O medo e a dúvida. Talvez os adversários mais comuns. O medo do desconhecido, medo de falhar, medo do que os outros vão pensar, medo de não ser bom o suficiente. A dúvida sussurra em nossos ouvidos que não somos capazes, que o chamado é para outros mais santos ou mais preparados. Quantos chamados são silenciados pelo simples receio de dar o primeiro passo? 2. As distrações mundanas e o materialismo. Vivemos em um mundo que constantemente nos bombardeia com apelos ao consumo, ao prazer imediato, ao sucesso superficial. As preocupações com o ter muitas vezes sufocam o ser. O brilho fugaz das conquistas materiais pode ofuscar a luz perene do chamado espiritual. A busca incessante por segurança financeira ou reconhecimento pode nos desviar do caminho essencial. A falta de fé e a preguiça espiritual assedia. A fé é o alicerce da jornada espiritual. Sem ela, o chamado parece uma ilusão. A preguiça espiritual, ou assedia, é um estado de torpor da alma, uma falta de vontade de se engajar nas práticas espirituais, na oração, na busca por Deus. É mais cômodo permanecer na zona de conforto, mesmo que ela seja insatisfatória, do que empreender o esforço da transformação. A resistência à mudança e o apego ao pecado. O chamado divino invariavelmente nos convida à conversão, à mudança de vida. Isso implica abandonar velhos hábitos, padrões de pensamento negativos e, especialmente, pecados de estimação aos quais nos apegamos. Essa resistência à transformação, esse desejo de servir a dois senhores, é um grande empecilho. A influência do inimigo. Não podemos ignorar que existem forças espirituais que se opõem ao plano de Deus. O inimigo de nossas almas trabalha ativamente para semear discórdia, confusão, desânimo e para nos afastar do caminho da luz. Suas ciladas são sutis e visam exatamente explorar nossas fraquezas. Diante desses desafios, o papel do livre-arbítrio é crucial. Deus nos chama, mas Ele não nos força. A decisão de seguir, de perseverar, de lutar contra as próprias fraquezas e contra as tentações externas é nossa. É uma escolha diária, renovada a cada amanhecer. E é aqui que a intercessão do arcanjo Miguel se torna ainda mais vital. Como nosso defensor celestial, ele está pronto para nos auxiliar a superar cada um desses obstáculos. Contra o medo e a dúvida, ele nos infunde coragem e certeza, desembainhando sua espada para afastar as sombras da insegurança. Contra as distrações mundanas, ele nos ajuda a discernir o que é essencial, protegendo nossa mente das ilusões passageiras. Contra a falta de fé e a preguiça espiritual, ele nos inspira com seu zelo ardente por Deus, reacendendo a chama da devoção em nossos corações. Contra a resistência à mudança, ele nos dá força para romper com o passado e abraçar o novo que Deus nos propõe. Contra as ciladas do inimigo, ele é nosso escudo e nossa fortaleza, travando batalhas espirituais em nosso favor. Portanto, irmãos, se vocês se identificam com algum desses desafios, não se desesperem. Reconhecê-los é o primeiro passo. O segundo é clamar com fervor a ajuda divina e a intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo. Quantos de nós já não nos vimos paralisados por um desses gigantes? É hora de enfrentá-los, não com nossas próprias forças, mas com a força que vem do alto, estimados e amados irmãos. Tendo explorado os desafios que nos afastam do caminho, chegamos a um ponto crucial. O que realmente significa ser escolhido? Como mencionei, não se trata de um decreto arbitrário de Deus que seleciona uns em detrimento de outros.
Ser escolhido é, antes de tudo, uma consequência amorosa da nossa resposta ao chamado divino. É o resultado de um processo de preparação e profunda transformação interior, no qual nos alinhamos progressivamente com a vontade do Pai. Quando uma alma, com a graça de Deus e o auxílio de seus guias espirituais como o Arcanjo Miguel, decide atender ao chamado, ela inicia uma jornada de depuração e crescimento. É como um escultor que trabalha um bloco de pedra bruta para revelar a obra de arte que ali se esconde. Deus é o artista divino, e nós somos essa pedra que, através da sua ação e da nossa cooperação, vai ganhando formas mais nobres e belas. Este processo de ser escolhido geralmente envolve algumas etapas fundamentais: a purificação, a quenosis ou esvaziamento. O primeiro passo é, muitas vezes, um esvaziamento de si mesmo. É o reconhecimento humilde das nossas misérias, dos nossos apegos desordenados, dos nossos pecados. É um período de limpeza, onde, com a ajuda da graça, começamos a nos despojar do homem velho para dar lugar ao homem novo em Cristo. O Arcanjo Miguel, com sua espada de luz, é um poderoso aliado nesta fase, ajudando-nos a cortar os laços com tudo aquilo que nos prende às sombras e impede nosso progresso espiritual. Ele nos defende dos ataques do inimigo, que tentará nos manter presos aos velhos padrões. 2. O aprendizado e a iluminação. A gnosis ou conhecimento. À medida que nos purificamos, nossa mente e nosso coração se tornam mais receptivos à luz da verdade divina. Começamos a compreender mais profundamente os ensinamentos sagrados, a vontade de Deus para nossas vidas e o nosso propósito maior. É um tempo de aprendizado, de estudo da palavra, de oração contemplativa, onde o Espírito Santo nos instrui e ilumina. São Miguel nos auxilia aqui, protegendo nossa mente da confusão e das falsas doutrinas, guiando-nos para fontes seguras de sabedoria espiritual. O desenvolvimento das virtudes, a teosis ou divinização gradual. A transformação interior se manifesta concretamente no cultivo das virtudes cristãs. Fé, esperança, caridade, humildade, paciência, perseverança, castidade, generosidade, mansidão. Não nascemos com essas virtudes em plenitude, mas elas são sementes que Deus planta em nossa alma e que precisam ser regadas com nossa oração, nosso esforço e a graça divina. O Arcanjo Miguel, como modelo de fidelidade e fortaleza, inspira-nos a sermos firmes no combate espiritual necessário para adquirir e consolidar essas virtudes. Ele nos lembra que cada pequena vitória sobre um vício ou um mau hábito é um passo em direção à santidade, à união progressiva com Deus. O objetivo final de todo chamado e de todo processo de escolha é a união de amor com Deus. À medida que a alma se purifica, se ilumina e se fortalece nas virtudes, ela se torna mais capaz de experimentar a presença divina, de viver em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Durante toda essa jornada de preparação, o Arcanjo Miguel atua como um verdadeiro mentor e protetor. Ele nos encoraja nos momentos de desânimo, nos defende nos momentos de tentação, nos ilumina nos momentos de escuridão e celebra conosco cada avanço. Ele não faz o trabalho por nós, pois o crescimento exige nosso esforço e nossa liberdade, mas ele aplaina o caminho, combate ao nosso lado e nos assegura de que não estamos sozinhos. Ser escolhido, portanto, é um processo dinâmico, uma caminhada de contínua conversão e santificação. Não é um estado fixo, mas um chamado a crescer cada dia mais na semelhança de Cristo. Você consegue identificar em sua vida momentos que se assemelham a essas etapas de purificação, aprendizado ou luta pelas virtudes. Sinta a presença amorosa do Arcanjo Miguel, pronto para auxiliá-lo em cada passo. Queridos irmãos e irmãs, à medida que uma alma se abre ao chamado divino,
e se empenha no processo de transformação interior com a valiosa intercessão do Arcanjo Miguel. Certos sinais começam a se manifestar. Estes não são fogos de artifício espetaculares ou anúncios públicos, mas muitas vezes são toques sutis da graça, confirmações interiores e mudanças perceptíveis em nossa maneira de ver e viver a vida. É importante estar atento a eles, pois servem como faróis, indicando que estamos na direção certa, no caminho dos escolhidos. Quais seriam então alguns desses sinais? Sincronicidades e coincidências significativas. Você começa a notar uma série de eventos que parecem coincidências, mas que carregam um significado profundo. Pessoas certas aparecem no momento certo. Informações que você precisava chegam de forma inesperada. Portas se abrem de maneira surpreendente. São como piscadelas do céu, mostrando que há uma orquestração divina em andamento. O arcanjo Miguel, como guia celestial, muitas vezes atua facilitando esses encontros e abrindo esses caminhos. Pense. Paz interior e clareza de propósito, mesmo em meio a desafios. Um dos sinais mais evidentes é uma crescente paz interior, uma serenidade que não se abala facilmente pelas tempestades externas. Mesmo que os problemas surjam, você sente uma confiança fundamental de que tudo está se encaminhando para o bem. Há também uma clareza cada vez maior sobre o seu propósito de vida. Um senso de direção que antes talvez fosse nebuloso. Essa paz é um dom do Espírito Santo, frequentemente alcançado após as batalhas interiores, onde São Miguel nos auxiliou. A sensação de estar sendo guiado e protegido pelo Arcanjo Miguel. Você desenvolve uma sensibilidade maior, presença do seu anjo da guarda e, de forma especial, ao Arcanjo Miguel. Isso pode se manifestar através de intuições fortes e claras, sonhos significativos com mensagens, ou a simples sensação de não estar sozinho, de uma presença protetora ao seu lado, especialmente em momentos de decisão ou perigo. É como se você sentisse o toque de suas asas ou o brilho de sua espada afastando o mal. Superação de medos antigos e um desejo crescente de servir. Medos que antes o paralisavam começam a perder a força. Você se sente mais corajoso para enfrentar desafios, para dizer sim a novas oportunidades de crescimento, mesmo que envolvam riscos. Paralelamente, surge um desejo genuíno e crescente de servir a um propósito maior, de contribuir para o bem dos outros, de fazer a diferença no mundo, não por vaidade, mas por um impulso do coração. O Arcanjo Miguel, o grande servidor de Deus, inspira esse desejo de serviço. Desapego de coisas materiais e futilidades. Aquilo que antes parecia indispensável, bens materiais, status, reconhecimento social superficial, começa a perder o brilho. Você passa a valorizar mais as riquezas espirituais, os relacionamentos autênticos, os momentos de oração e a simplicidade da vida. Há um desapego natural do que é passageiro e um apego crescente ao que é eterno. 6. Aumento da fé, esperança e caridade. As virtudes teologais se fortalecem em sua alma. Sua fé se torna mais robusta, capaz de resistir às provações. Sua esperança se ancora não nas promessas do mundo, mas nas promessas de Deus. E sua caridade, seu amor a Deus e ao próximo, se expande, tornando-o mais compassivo, perdoador e generoso. 7. Alegria nas coisas de Deus. Você encontra uma alegria genuína na oração, na leitura das Escrituras, na participação dos sacramentos, na comunhão com outros irmãos na fé. As coisas de Deus deixam de ser uma obrigação e se tornam uma fonte de prazer espiritual e consolo. Estes são apenas alguns sinais, meus irmãos. É importante notar que eles se manifestam de forma única em cada pessoa. E o caminho espiritual não é uma linha reta, mas uma espiral ascendente, com seus altos e baixos. Se você reconhece alguns desses sinais em sua vida, mesmo que de forma incipiente, agradeça a Deus e ao Arcanjo Miguel. É um indício de que você está correspondendo à graça.
E se ainda não os percebe com clareza, não desanime. Persevere na oração, na busca e na confiança. Você já parou para pensar quais desses sinais podem estar se manifestando sutilmente em seu cotidiano? Meus caros irmãos, percorremos uma jornada de entendimento sobre o chamado divino, os desafios da caminhada e os sinais de que estamos no caminho dos escolhidos, sempre sob o olhar atento e a proteção do arcanjo Miguel. Agora, a pergunta que se impõe é: como podemos, no nosso dia a dia, assumir verdadeiramente o nosso papel e viver como escolhidos na luz deste poderoso arcanjo? Não basta apenas compreender intelectualmente. É preciso traduzir essa compreensão em atitudes concretas, em um estilo de vida que reflita nossa resposta ao chamado de Deus. Aqui estão algumas dicas práticas, passos que podemos dar para encarnar essa vivência. Cultive uma vida de oração constante. A oração é a respiração da alma. É o canal direto de comunicação com Deus e com nossos guias celestiais. Dedique tempo diário para a oração pessoal, seja ela vocal, mental ou contemplativa. Converse com Deus como um filho conversa com um pai amoroso. Reze o rosário. Medite sobre as Escrituras. Participe da Santa Missa e dos sacramentos com frequência. E, claro, inclua em suas preces a invocação ao arcanjo Miguel, pedindo sua guia, proteção e fortaleza. Pratique a vigilância espiritual. O Mestre Jesus nos alertou: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Mateus 26:41. Viver como um escolhido exige atenção constante aos nossos pensamentos, palavras e ações. Esteja atento às sutilezas do mal, às tentações que buscam nos desviar do caminho. Peça ao arcanjo Miguel que aguce sua percepção espiritual para discernir as ciladas do inimigo e as inspirações do Espírito Santo. Mantenha uma conexão contínua com o arcanjo Miguel. Além das orações formais, cultive uma amizade espiritual com São Miguel. Converse com ele ao longo do seu dia. Peça seu conselho em decisões pequenas e grandes. Imagine sua presença luminosa ao seu lado. Existem muitas orações e invocações poderosas a São Miguel que podem ser incorporadas à sua rotina, como a coroa angélica de São Miguel Arcanjo ou a simples e poderosa oração: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. 4. Busque a santidade nas pequenas coisas. Ser escolhido não significa realizar feitos extraordinários o tempo todo. A santidade se constrói no ordinário da vida, no cumprimento fiel dos nossos deveres de Estado, na paciência com os familiares, na honestidade no trabalho, na caridade com o próximo. Ofereça cada pequena ação a Deus, com amor. Seja um farol de luz para os outros. Aqueles que são tocados pela graça e caminham na luz do arcanjo Miguel têm a responsabilidade de irradiar essa luz para o mundo. Seja um exemplo de fé, esperança e amor. Suas palavras e, principalmente, suas ações podem inspirar outros a também atenderem aos seus chamados. Não tenha medo de partilhar sua fé, com caridade e respeito. Persevere nos momentos de provação. A vida de um escolhido não é isenta de cruzes e dificuldades. Pelo contrário, muitas vezes as provações são permitidas por Deus para nossa purificação e crescimento. Nos momentos de escuridão, apegue-se ainda mais a Deus e ao seu protetor, São Miguel. Lembre-se que após a tempestade, o sol brilha com mais intensidade. Viva na gratidão. Reconheça e agradeça a Deus por todas as bênçãos, grandes e pequenas. A gratidão abre o coração para receber ainda mais graças. Agradeça pela sua vida, pela sua fé, pela proteção do arcanjo Miguel e por cada passo dado na jornada espiritual. Ao vivermos desta forma, assumindo nosso papel de filhos e filhas, amados de Deus, respondendo ativamente ao seu chamado, experimentaremos a promessa de verdadeiras bênçãos. Não necessariamente a ausência de problemas, mas uma paz profunda que o mundo não pode dar.
uma alegria interior que transcende as circunstâncias, uma força espiritual que nos capacita a superar qualquer obstáculo e, acima de tudo, a certeza da presença amorosa de Deus e da proteção incansável do Arcanjo Miguel em cada momento de nossas vidas. Que inspiração maravilhosa é saber que não estamos sozinhos e que temos um propósito divino a cumprir. Estimados e amados irmãos, que jornada iluminada tivemos hoje. Refletimos sobre o chamado universal de Deus, a abundância de sua graça, que se estende a todos, e o papel fundamental do glorioso Arcanjo Miguel como nosso guia e protetor. Entendemos que, embora muitos sejam chamados, ser escolhido é uma resposta do coração, um processo de transformação que nos alinha com a vontade divina, superando os desafios da jornada com fé e perseverança. Vimos os sinais que indicam que estamos no caminho certo e, por fim, exploramos como podemos assumir ativamente nosso papel, vivendo como verdadeiros escolhidos na luz do Arcanjo Miguel. Lembrem-se, este não é um caminho para poucos heróis espirituais, mas um convite amoroso para cada um de nós. Para recapitular e levar para a vida algumas dicas práticas finais. Escute o seu coração. Dedique momentos de silêncio para perceber os sussurros do chamado divino em sua alma. Não tema os desafios. Lembre-se que o Arcanjo Miguel está ao seu lado para defendê-lo e fortalecê-lo. Invoque-o com confiança. Abrace a transformação. Permita que Deus molde seu coração. As virtudes são conquistadas com esforço, graça e a proteção celestial. Celebre os pequenos sinais. Cada passo de progresso, cada intuição confirmada, cada medo superado é uma vitória a ser celebrada. Viva com propósito. Coloque seus dons a serviço do bem, seja luz no mundo e inspire outros pelo seu exemplo. A jornada para viver como um escolhido é um caminho de constante crescimento, amor e serviço, sob a bênção de Deus e a guarda vigilante de São Miguel Arcanjo. Que a certeza da sua proteção e do amor infinito de Deus os acompanhe sempre. E agora, meus irmãos, para selarmos este momento de profunda conexão e para que esta mensagem de esperança e força se espalhe, convido cada um de vocês a deixar um comentário aqui embaixo. Escrevam com fé: sou abençoado pelo Arcanjo Miguel e aceito o chamado de Deus em minha vida. Ao fazerem isso, não apenas afirmam sua fé, mas também ajudam esta mensagem positiva a alcançar mais corações sedentos da verdade divina. Curtam este vídeo se ele tocou sua alma. Compartilhem com seus amigos e familiares, que também buscam fortalecer a fé e prosperar espiritualmente. E não se esqueçam de se inscrever no canal para continuarmos juntos nesta jornada de luz e crescimento. Que a paz de Deus, o amor de Cristo e a proteção do Arcanjo Miguel estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.